Boa noite, pessoal. Eu vou passar para vocês hoje um protocolo de prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica. Primeiro, a gente entender o que é isso, o impacto que isso traz para os pacientes e como é que a gente pode prevenir. É fácil, tá? Basta a gente colocar algumas operações aí na rotina do dia a dia da UTI, que estão inclusive naquele checklist que a gente divulgou para vocês, para você aplicar a beira-leito de manhã e de tarde ali com a equipe multiprofissional. E no checklist da tarde tem um bundle de prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica. Vocês vão identificar aqui na apresentação como já está ali. Primeiro, o roteiro desse treinamento, a gente vai ver o conceito e o impacto da pneumonia associada à ventilação mecânica, cuja sigla é PAV ou PAVM, né? PAVM. O diagnóstico de PAV, como ele é feito, e a prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica. O conceito é o seguinte: é uma pneumonia diagnosticada com paciente com 48 horas ou mais de ventilação mecânica, que é o tempo que leva para o mecanismo fisiopatológico da pneumonia associada à ventilação mecânica se desenvolver. O paciente que é entubado e no dia seguinte é diagnosticado uma pneumonia, possivelmente isso é um quadro, provavelmente é um quadro que vem antes, né? O paciente já tinha pneumonia antes da intubação. Eu não sei se meu cursor está aparecendo, deve estar. Aqui a gente consegue ver uma figura de um paciente deitado, né, com um tubo orotraqueal. Então a gente vê o trajeto do tubo aqui pela boca, sobre a base da língua, né, e depois passando pela glote, né, faringe, laringe e finalmente traqueia com balonete insuflado. A gente pode ver aqui nessa área toda vermelha que a gente tem, focando aqui, que a gente tem uma traqueia com um tubo orotraqueal introduzido dentro dela, um balonete inflado, aquele balonete que a gente infla ali lá de fora da boca, né, que infla esse balão na ponta do tubo, na extremidade distal do tubo, né, e aqui, imediatamente posterior à traqueia, a gente tem o esôfago, né. Ocorre que tanto a boca, esses pontinhos amarelinhos aqui, quanto o trato gastrodigestivo, né, ele tem, claro que tem uma barreira aí do próprio estômago, né, uma barreira muitas vezes quebrada pelo uso de inibidor de bomba de prótons, né, que acaba quebrando a barreira ácida do estômago e colonizando o estômago com bactérias, né? Essas bactérias vão subir aí, né, vão colonizar o esôfago também, e as bactérias da boca vão ocupar essa zona imediatamente antes aqui do balonete inflado. É comum a produção de secreção, vista aqui na seta azul, né, se acumular entre o tubo aqui, a parte imediatamente antes do balonete e o balonete. Então a gente já pode entender que essa aqui é uma secreção potencialmente contaminada com bactérias da boca e com bactérias aqui do esôfago, né? E que está imediatamente antes do tubo, né, antes do balonete ali, né, antes da parte dentro da traqueia. Se a gente diminuir a pressão dentro do tubo, dentro desse balonete, essa secreção naturalmente vai escorrer aqui e vai contaminar, vai colonizar a árvore respiratória com bactérias de trato digestivo. O paciente está sedado, ele está com o mecanismo de tosse inibido, ele não vai conseguir limpar isso sozinho, né? A gente vê também que se a gente tiver dentes sépticos ou tiver outros focos aqui, uma falta de higiene bucal num paciente entubado, inclusive da língua, né, a gente vai ter hiperproliferação de bactérias e contaminação dessa região aqui, bastando finalmente ter uma diminuição da pressão do balonete, que ele vai contaminar o trato respiratório inferior e começar um mecanismo fisiopatológico da pneumonia associada à ventilação mecânica. A gente, para prevenir o úlcera de estresse nos pacientes, precisa usar inibidor de bomba de prótons, o que acaba, é claro, quebrando a barreira ácida do estômago e propiciando a proliferação de bactérias que vão colonizar aqui o esôfago. Vamos lembrar que a gente tem uma sonda aqui, que também é um dispositivo heterotópico, ele não faz parte do corpo. Consequentemente, ele é passível de colonização por bactérias que vão subir, fazer um biofilme sobre essa sonda e se aproximar aqui dessa região em que a gente acumulou secreção. Então, rapidamente a gente vê que higiene oral, né, elevação da cabeceira para gravitacionalmente conseguir evitar o refluxo do refluxo gastroesofágico, contaminação aqui do esôfago com bactérias gástricas, né, e bem como a aspiração de secreção e a pressão do balonete adequado são mecanismos que vão impedir aí a fisiopatologia da pneumonia associada à ventilação mecânica. Mas vamos entender qual é o impacto disso.
o risco de ter é 3% nos 5 primeiros dias de ventilação mecânica, ou seja, nos 5 primeiros dias de ventilação mecânica, se a gente faz tudo direitinho, praticamente o paciente não faz pneumonia associada à ventilação mecânica, né? Mas soma 2% a mais a cada dia subsequente. Pessoal, isso em condições ideais, em que a gente faz toda a profilaxia, tá? Esses números são muito maiores quando a gente não faz as profilaxias de pneumonia associada à ventilação mecânica. Aproximadamente 3% dos pacientes com pneumonia associada à ventilação mecânica vão morrer em decorrência dessa infecção, ou seja, a cada 10 pacientes na UTI que fizerem PAV, 3 vão falecer em decorrência da pneumonia, não da doença de base que levou eles para a UTI. Ela está associada a um aumento de 12 dias no tempo de internação, porque o paciente não vai poder ser estubado no tempo que está tratando essa infecção com antibiótico, né, porque não vai estar com problema pulmonar resolvido, e um custo de aproximadamente, aqui eu sei que é dólar, não é real, mas assim, tudo que a gente compra aí hoje em dia em saúde é dólar, cabe o preço de dólares, né, são 40 mil dólares por episódio. Parece pouco, mas aqui está somando todo o tempo de internação na UTI, antibiótico, né, mais hora de profissional, né, e o prejuízo que isso causa. Então a gente vê assim, pacientes com Covid aí, que vão por uma infecção viral respiratória, né? Já sabemos que eles vão ter por ventilação mecânica prolongada, que é uma característica do Covid, então tu imagina que a gente já tem aí 10 dias de ventilação mecânica em média desses pacientes, a gente tem um risco aí, né, de pelo menos 13% de fazer PAV, né, mesmo se a gente não fizer o protocolo corretamente, esse número aumenta ainda mais. Né, e saber o impacto da mortalidade disso, que não é desprezível. Né? Ou seja, o paciente teria a chance de sobreviver da doença de base, mas ele acaba tendo um risco aí de 33% de chance mais de morrer por ter feito uma infecção associada. Não é que a gente tem suspeita de pneumonia associada à ventilação mecânica. A gente suspeita quando, primeiro, o paciente tem mais de 2 dias de ventilação, ele começa a fazer sinais inflamatórios, febre, leucocitose, mais especificamente ainda, um exame mais específico, né, mais acurado, proteína C reativa elevada, né, e ainda a procalcitonina, se estiver disponível para dosar. E a mudança do padrão da secreção traqueal, tanto em aspecto quanto em quantidade. A conduta nesses casos, a primeira coisa é a gente avaliar a imagem para ver se a gente tem uma consolidação nova no raio-x que não tinha no raio-x imediatamente, que não teria, houvesse no raio-x imediatamente após a intubação, que é feito para ver a posição do tubo, né, e uma cultura de secreção traqueal positiva. A gente sabe que o rendimento das culturas de secreção traqueal não são de 100%, ou seja, muitas vezes eu posso ter uma pneumonia associada à ventilação mecânica, mas a minha secreção traqueal vem negativa, ou porque eu coletei uma amostra insatisfatória, ou porque o meio de cultura não era tão bom, ou porque eu não consegui incubar essa cultura imediatamente, né? Ou porque ainda o próprio por fatores intrínsecos do rendimento das culturas de secreção traqueal ela vem negativa, né? Mas, claro que as comissões de infecção hospitalar da UTI, dos hospitais, elas consideram como PAV sempre esse achado, né? Ter sinais inflamatórios, estar em ventilação mecânica pelo menos 48 horas, ter um raio-x com consolidação nova e ter uma cultura de secreção traqueal positiva. Então a gente ainda está correndo aí, talvez algumas PAVs sejam subestimadas, algumas taxas de PAV sejam subestimadas, porque muitas vezes, por critérios clínicos, o paciente tem infecção, né? Mas a gente tem uma secreção negativa. Então, uma questão a gente poder medir. Eu gosto de medir a incidência de PAV por sintomas clínicos e também ver as culturas, a incidência de PAV, se a gente considerar o critério de cultura. Mas, enfim, clinicamente é isso, é assim que a gente faz o diagnóstico, é assim que a gente vai atrás da PAV. Diagnóstico, então. Um raio-x de tórax com consolidação nova, uma cultura de secreção traqueal com crescimento bacteriano significativo. O que é um crescimento bacteriano significativo? 10 na 5, ou seja, 100 mil unidades formadoras de colônia por ml. É o número que vem ali descrito. Então, um raio-x para intubação assim, um raio-x com intubação com uma consolidação nova. Nem sempre a gente tem como existem ferramentas, né, que nos ajudam a talvez aumentar a nossa acurácia para a escolha de antibiótico empírico. O paciente tem que estar com febre, eu não sei muito bem se essa febre é uma pneumonia associada à ventilação mecânica ou é uma febre de outra origem. Eu posso usar scores como o CPIS, Clinical Pulmonary Infection Score,
que vai pontuando cada um desses quesitos, temperatura, leucócito, secreção traqueal, relação PO2-FO2, né? Quando existe uma doença pulmonar, lá do parênquima pulmonar, a primeira coisa que começa a aumentar lá do paciente é a necessidade de FO2, que a gente aumenta no ventilador, né? Porque áreas de consolidação impedem troca gasosa, né? Uma radiografia pulmonar, conforme o infiltrado que a gente tem ali, a progressão do infiltrado e a cultura traqueal. Ou seja, eu pontuo isso me dá uma certa, aumenta a minha acurácia para a escolha de antibiótico empírico, para também não estar expondo o paciente a antibiótico que ele não precisa, porque aí eu só estou selecionando os germes mais resistentes. Ali, quando eu fizer a infecção, aquelas bactérias que estavam na boca, as que são muito sensíveis já vão ter morrido, vão ter proliferado os multiresistentes, e quando ele fizer pneumonia, vai ser por uma multiresistente. Por isso, o racional de usar antibiótico com uma certa acurácia, não expor o paciente a antibióticos de forma desnecessária, principalmente se de amplo espectro. O tratamento antimicrobiano imediatamente é empírico, né? Suporte ventilatório para o doente. Se ele faz uma PAV, não é o momento de estubar ele, a gente tem que tratar essa infecção primeiro. O manejo de disfunções associadas à infecção, ou seja, pegando o protótipo aí do paciente COVID, que é um paciente com SARA, né? Hipertenso, em geral, na sua apresentação inicial, que daqui a um pouco ele começou a ficar lá chocado, né? E com secreção traqueal diferente, né? Ou seja, uma disfunção nova aponta para uma nova infecção, né? Principalmente origem bacteriana aí quando é choque. Então, essas disfunções têm que ser manejadas. O ajuste do antimicrobiano quando vem a cultura, se vem lá que é mais sensível, ajustar, se vem que é mais resistente, ajustar, né? E pesquisar complicações. Às vezes uma PAV pode complicar com empiema, com abscesso, ou fazer uma SARA, né? Complicar, o paciente já sarado no Covid, piorar a SARA dele ou fazer uma SARA aí por uma pneumonia mesmo, paciente que foi entubado por um outro motivo, por exemplo. A prevenção, como é que ela é feita? A gente viu ali naquele primeiro slide, né? Primeiro, expor o paciente ao menor tempo possível de ventilação mecânica, ou seja, o paciente está em condições de pausar o bloqueio, vamos pausar. Está em condições de pausar a sedação, vamos pausar. Vamos insistir no desmame desde que a gente não canse o paciente, porque cansar do paciente no desmame piora o prognóstico dele. Fazer higiene oral diária como rotina de cuidado de enfermagem. É possível, usando escova de dente, usando pastilha com gás, né, e enxaguante oral, tá? Elevação da cabeceira de 30 a 45 graus, né? Isso tem que ser uma obsessão dentro da UTI, salvo-se contraindicações. Monitorar e ajustar a pressão do balonete pelo menos uma vez por turno, tanto para pressões inferiores, que acabam deixando a secreção cair, porque o balonete fica desinsuflado, quanto para pressões muito altas. A pressão acima de 40 no balonete por mais de 6 horas já induz isquemia na traqueia e faz evolução para traqueomalácia, né? Então, eu tenho que ver essa pressão do balonete, a gente pode ver com cufômetro, com um aparelho específico, como a gente pode ver, montar um cufômetro com um reloginho de pressão, uma torneirinha, uma borrachinha e uma seringa, né? Remoção de focos sépticos dentários. Não faz como rotina em todos os pacientes, mas se por acaso a boca estiver realmente repleta, o ideal é fazer a remoção ainda, se o paciente não tiver uma discrasia sanguínea, enfim, ainda no curso crítico de doença. Expor o paciente ao menor tempo possível de ventilação mecânica, que significa? É avaliar a possibilidade de pausa de sedação diariamente, e quem tem condições de a gente pausar, ter um protocolo de desmame na ventilação mecânica e seguir esse protocolo, né? E um round diário com equipe especializada, ou seja, eu consegui ver o doente, ó, definir todo mundo, nós vamos tentar a pausa de bloqueador esse, porque ele tem PIP abaixo de 12, FO2 abaixo de 60, né? E tem uma troca gasosa adequado. Então, hoje é o dia de tentar a pausa do bloqueio. Né? Passou isso, venceu a pausa do bloqueio, vamos fazer a pausa da sedação. O paciente tem equilíbrio ácido básico, ele tem estabilidade hemodinâmica ou está adquirindo ela, ou seja, o vasopressor está reduzindo, ele está bem dialisado, ele está com balanço negativo, ele está melhor da infecção que levou à infecção respiratória, que levou ele ao suporte ventilatório invasivo, está na hora de começar a pausa de sedação. A pausa de sedação é feita de várias formas, nunca de uma vez só, né, de forma decremental, começa reduzindo o hipnótico, um terço, reduzindo o analgésico, um terço, a cada turno, né, e vendo como o paciente vai despertando. Conseguindo o despertar adequado, se coloca ele em modos de ventilatórios que são propícios para desmame.
né? Primeiro uma pressão controlada, depois uma pressão de suporte, o volume de suporte, enfim, até conseguir o desmame. Sabendo que tudo isso pode dar errado, né? O paciente pode não tolerar uma pausa de bloqueio, pode não tolerar uma pausa de sedação, isso é do jogo, faz parte, a gente recua e tenta de novo no outro dia. Jamais se tenta numa falha assim, de novo no turno seguinte, porque o paciente ele fica exaurido quando ele interfere negativamente na ventilação mecânica, fica hipoxêmico, ele aumenta o trabalho ventilatório, aumenta gasto energético, a gente não tem que insistir no mesmo dia, salvo exceções, né? E aí vamos ao outro dia, a mesma tentativa. Higiene oral diária, né, como rotina de cuidado de enfermagem. Pode ser feito com uma pinça, anel, gás e um enxaguante bucal, pode ser feito com uma escova dental, né, e aspiração, né. Isso é importante, não deve ser menosprezado. Isso controla a proliferação bacteriana oral e, consequentemente, a migração de bactérias para dentro da árvore respiratória. Né? Elevação da cabeceira a 45 graus, de 30 a 45 graus, salvo, né, contraindicações, né, se o paciente às vezes tem uma questão neurológica que impede elevar a cabeceira, enfim, a gente não pode fazer. Deve fazer parte do checklist diário e o cuidado integral de enfermagem. O técnico de enfermagem tem que saber que ele tem que deixar a cabeceira a 45 graus, porque é ele que cuida disso, não é só o médico, não é só o enfermeiro. O técnico de enfermagem tem que saber a importância disso. Ele tem que entender que isso é importante para não regurgitar a dieta, para não regurgitar o conteúdo gástrico, não colonizar ali a orofaringe com bactérias gástricas. Lembrar que a gente está usando omeprazol no paciente, né, por profilaxia de sangramento gástrico, então, consequentemente, esse doente vai acabar tendo um aumento do pH gástrico e uma quebra da barreira ácida do estômago para impedir proliferação bacteriana. Aqui tem um cufômetro, né, que é já bota até em verdinho ali qual é a faixa de pressão segura para a gente deixar o balonete, para não ficar inflado nem de mais e nem de menos. E a própria apertar ali na mão já é uma pera que infla o balonete, ou naquele botãozinho vermelho ali na lateral, ele libera o ar para poder sair a pressão do balonete se estiver muito alta. Tem que monitorar e ajustar o balonete uma vez por turno. Quem faz? O enfermeiro, no cuidado integral dele do dia, tem que fazer. E o fisioterapeuta, sempre que atender um paciente entubado, tem que medir. Tá? Assim que a gente garante que tem várias medidas ao dia. Remoção de focos sépticos dentários, precisa de suporte da bucomaxilofacial, né? Até porque não é bem assim, o paciente chegar no hospital com um dente, por pior que seja, ter que sair sem dente, isso às vezes dá um problema com a família. Então a gente tem que ver realmente o dente que não tem solução, que tem um foco séptico importante, que tem indicação por um dentista de ser retirado, tá? No contexto de UTI. Pessoal, esse é um protocolo de prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica. Vocês têm ele no checklist diário, os bundles ali. Se vocês aplicarem o checklist que a gente enviou no round multiprofissional, de manhã e de tarde, na rotina da UTI, vocês vão passar por esse bundle, vão ensinar o técnico que tem que fazer isso, e aos poucos esse cuidado vai se tornando quase automático dentro da UTI. Tá? É importante monitorar, tá? Assim que o CCH estiver bem organizado, assim, é um indicador obrigatório da UTI, taxa de infecção de acesso e taxa de ventilação, de infecção de pneumonia associada à ventilação mecânica. A gente tem que ter esses números para responder aí para visitas de vigilância.